Salmo 81. Nós temos discutido, com os irmãos, baseado nos Salmos, na verdade no terceiro livro dos Salmos, e o Salmo 81 começa uma nova sessão dentro desse livro dos Salmos, terceira sessão dos Salmos, do terceiro livro dos Salmos. Então diz assim a palavra do Senhor: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia, e te livrei. Do recôndito do trovão, eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e tá encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu os sustentaria com trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nós suplicamos a Tua graça sobre nós, para que, iluminados pelo Teu Espírito, nós possamos entender Tua Palavra e aplicar Tua Palavra na nossa maneira de viver. Porque nós precisamos que o Senhor nos dirija, que o Senhor controle a nossa história, que o Senhor modifique aquilo que não agrada ao Senhor, que nos prejudica, que nos afasta de Ti. Nós precisamos, ó Deus, que Teu Espírito trabalhe no mais profundo do nosso coração, para nos despertar para as verdades que Tua Palavra adverte pelos séculos os seres humanos do erro em que caem, e que nós insistimos em viver desta maneira. Por isso, Senhor, clamamos por misericórdia. Fala conosco, fala ao Teu povo, nesta noite. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero hoje começar discutindo com os irmãos sobre culto. Não sei se os irmãos estão lembrados, mas o Senhor Jesus, certa feita no seu ministério, junto a um poço de água, ele encontra uma mulher samaritana, e eles começam a conversar, e pelo jeito essa mulher não faltava na escola bíblica dominical, porque ela conhece teologia. E eles começam a discutir sobre culto. E samaritana, ela entendia, e essa era a discussão, que
a adoração a Deus devia ser no Monte Gerizim. E ela esperava que Jesus, então, para continuar a discussão, propusesse que a adoração a Deus fosse feita no Monte Sião, ou lá em Jerusalém, no templo. Mas é interessante que Jesus desvia essa discussão de onde para como. E diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, independente do local. Tantos séculos depois, será que a igreja do Senhor aprendeu a adorar ao Senhor como Ele quer ser adorado? Acho que é uma reflexão necessária e importante para nós, que estamos no século 21, tendo em vista que no século 21 tem sido bastante complicado a questão de culto. Muita gente confunde, por exemplo, liturgia com ordem de culto. Eu já vi muita gente falando assim, qual que é a liturgia aí da vigília? Qual que é a liturgia da reunião de oração? Qual que é a liturgia do... E o que ela está perguntando, na verdade, é o que vem depois do quê? Qual é a ordem do culto que está sendo seguida? Porque, e eu confesso que também durante algum tempo, pelo menos, antes de estudar sobre isso, também pensava da mesma maneira, que liturgia era sinônimo para a ordem do culto. Tanto é que o nosso pastor da época, ele deixava a cargo de cada departamento, um domingo por mês, um departamento da igreja dirigia o culto. E aí a gente se reunia, né, a diretoria se reunia para preparar a liturgia. E a liturgia era bem interessante, porque a gente sentava assim em roda e dizia assim, que texto nós vamos ler? Aí alguém fala, eu gosto do Salmo 23. Então, Salmo 23, vamos começar com o Salmo 23. E que hino que a gente vai cantar? Nós vamos cantar o hino 142. Eu gosto desse hino. Você gosta? Eu também. Você sabe que eu tenho um pai, que meu pai gostava desse hino? Então vamos colocar. E a gente ia, né, montando uma espécie de sanduíche com o que cada um gostava. Essa aqui é a liturgia do culto. E era, na verdade, um tiro de polveira, né? Para onde pegar, pegou. Todo mundo fazendo a vontade de todo mundo, sem querer chegar em lugar nenhum. E eu acho que um pouco da nossa visão de culto esbarra exatamente naquilo que a gente gosta, do jeito que a gente quer. Mas há basicamente dois princípios sobre liturgia, sobre culto ao Senhor, que precisam ser discutidos pela igreja. O primeiro deles é aquele que segue o que Deus estabeleceu na sua palavra para acontecer no culto. E o segundo é aquele que propõe que não tenha no culto aquilo que Deus proibiu na sua palavra que haja no culto. E entre o que Deus disse e o que Deus proibiu, existe uma gama enorme de coisas que podem acontecer na nossa adoração ao Senhor, que são bastante distintos. E quando a gente pensa em culto no século 21, nós estamos mexendo num vespeiro, porque a fluidez com que nós estamos vivendo com relação à nossa visão de culto é chocante e impactante para a igreja, porque no século 21 o culto se tornou, entre todo o catálogo de entretenimento que nós temos, tem um item lá chamado culto. Então, hoje, que dia que é hoje? Hoje é domingo? O que nós vamos fazer hoje? Vamos pegar lá o catálogo. Cinema. Não, nós fomos semana passada. Teatro. Eu já assisti essa peça.
Uma resenha com os amigos. Ah, não, é legal, mas quem é que vai? Eu estou brigado com um amigo lá, é melhor não ir, não. E aí a gente vai fazendo, culto. Vamos para o culto? Vamos, então vamos. Mas é só um entretenimento. A gente não tem compromisso. É só o que sobrou. Sobrou culto. Então vamos. E a gente já chega dizendo assim, será que vai demorar? Eu pastorei uma igreja que os diáconos, não eram todos, tá bom? Alguns diáconos ficavam com um ponto no ouvido assim. Por quê? É interessante que o diácono não participava do culto, né? Começava o culto, o diácono ia ver os carros para ver se está tudo certo. Por quê? Jogo de futebol na hora do culto. E era muito interessante porque a porta de entrada ficava assim no fundo da igreja, então a gente conseguia ver, né? E de repente o irmão está lá assim, daqui a pouco ele faz assim. Eu pensando aqui, foi na trave, essa foi na trave. Por quê? Porque culto é só um entretenimento. Ele queria estar assistindo o jogo, mas não podia, tinha que vir com a família. Então ele vinha para cá, mas estava no jogo. E eu achava a coisa mais interessante, a gente não fazia isso, porque ninguém pode punir o outro com oração, tá bom? Não faça isso. Você vê a pessoa conversando, vou pedir para ela orar. Porque vai ser um susto primeiro, né? A pessoa vai dizer, eu vou orar, o que é para orar? O que é para orar? Ele pediu o quê? Né? Primeira coisa. Mas na verdade você está prejudicando a igreja, porque ele não está prestando atenção no culto. Tá? E você está tentando puni-lo. Você está tentando... Não faz isso. Tá? Porque oração não é para isso. Mas, se você, de repente, a pessoa não percebeu e pediu para ele orar, ele orava por todos os pedidos, menos por aquele. Vamos pedir aqui para orar pelos missionários. Senhor, nós te agradecemos porque a nossa igreja, nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos, ó Deus, pelos enfermos, pedimos pelos aqueles que estão de luto, pedimos para não sei o quê, em nome de Jesus, amém. A gente ficava pensando, e os missionários? Alguém avisa para ele que era para orar para os missionários? Porque ele não estava prestando atenção. Então, culto, de fato, tem sido matéria de discussão. E o Salmo 81 parece querer fazer uma reflexão conosco sobre o culto a Deus, a um Deus que responde porque Ele se importa conosco. Esse encontro do homem com Deus, o Criador, o mantenedor de todas as coisas, neste encontro, é o momento de nós, pecadores, estarmos na presença daquele que nos redimiu, esperando dele as respostas para o nosso coração. Não é negociável, não é um entretenimento, não é algo facultativo, porque só Ele é merecedor. Se Ele merece, nós temos que entregar. E o salmista, na verdade, esse salmo faz parte do terceiro livro dos Salmos, né? E ele é atribuído a Asaf, como os demais. Só que o salmista aqui espera ensinar que Deus deve ser adorado. Mas para isto, o salmista faz uma divisão neste salmo entre o que devemos dizer
entre nós para nos estimularmos a adorá-lo, e o que Deus tem a dizer para nós, para que nós possamos adorá-lo como merece. Ou seja, o culto tem dois aspectos para o salmista: um aspecto humano e um aspecto divino, que ele propõe aqui neste salmo, nessa reflexão que ele faz através desse salmo. Então, para mim, esse salmo fala da verdadeira adoração a um Deus vivo, a um Deus presente, a um Deus que está ouvindo e participando do culto quando nós o prestamos com verdade. A primeira coisa é a chamada adoração que é feita neste salmo, versículo 1 ao versículo 5, parte B. A proposta do salmista é que haja alegria. E ele faz como um imperativo aqui, assim, ele chama a gente, ele quer convocar o povo de Deus, os seus irmãos e irmãs, para uma adoração prazerosa e alegre diante do Senhor. Como ele faz isso? Ele diz: podemos fazer esse nosso ajuntamento santo através de músicas, através de louvores, usando instrumentos, para nos ajudar a louvá-lo. Então, ele diz aqui, usando instrumentos de percussão, instrumentos de corda, instrumentos de sopro. Ao que tudo indica, não há restrições para o uso de instrumentos. E isso é uma coisa muito interessante para nós para o pessoal do século XX, nós não, mas o pessoal do século XX, porque no século XX havia algumas restrições dentro da igreja. No século XIX, piano não podia ter na igreja, porque piano era instrumento do mundo. O piano era usado nos cabarés, né? Você já viu aquilo no filme, né? Filme de faroeste, principalmente, o cara fica tá o tiro comendo, e o cara tá E isso foi para os cabarés, e aí quando alguém resolveu trazer para a igreja, foi um escândalo. Isso é instrumento do mundo. Aí depois, todo mundo viu que ajudava muito, então, ok, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Aí passou um tempo, trouxeram os violões, e depois, quando chegou a guitarra, isso era um escândalo. Onde já se viu, numa igreja cristã, alguém tocando guitarra? Meu pai. Depois viram. Ok, ajuda. Depois da guitarra veio a bateria. A bateria, eu peguei essa parte da bateria, eu peguei. Da guitarra não é do meu tempo, mas da bateria eu peguei. Eu vi gente falar que a bateria... Buzina também era... Não é de Deus, não. Bateria era coisa do diabo. Isso é um instrumento do diabo. E eu gostei muito da resposta de um irmãozinho que falou assim: bom, se ele apresentar a nota, ele leva. Por enquanto, esse daqui é da igreja. E depois que você aprende que ajuda, você tranquiliza. Mas para o salmista, todo instrumento pode ajudar. Claro que o foco não é um instrumento. Ele é um auxílio. Nós podemos usá-lo. E ele faz a proposta assim que... Quando é que a gente deve adorar o Senhor? Ele diz, nas nossas festas. A festa da lua nova. E da lua cheia, né? Lua nova e lua cheia. E aí os comentaristas dizem que provavelmente seja a festa dos tabernáculos. Comemorada depois da Páscoa e antes do Pentecoste. É uma festa que celebrava o que essa festa? Celebrava a libertação do povo. Quando o povo sai do Egito e ele vai montando as tendas até chegar em Canaã, onde ele vai construir. Esse momento de passagem, esse momento de travessia, esse momento de libertação, que está no caminho ainda, devia ser lembrado e ensinado de geração em geração. Por isso Deus estabeleceu como uma norma perpétua para o seu povo, ensinar às próximas gerações que Deus nos libertou.
Nós somos livres porque Ele foi lá nos resgatar, e nos conduziu, e nos alimentou, e nos sustentou, até que nós chegássemos aqui. Então o que você tem hoje, porque Deus agiu lá atrás, e desde lá de trás Ele tem sustentado a nossa vida, a nossa história. Deus estabeleceu isso por lei. Deus determinou que o seu amor pelo seu povo fosse celebrado, fosse ensinado por todas as gerações com alegria. Então, culto tem que ser alegre. Porque você tem que entender o amor de Deus. E é claro que de repente você pode até chorar de alegria, né? Não sou contra isso não, pode chorar, fique à vontade. Mas tem que ser de gratidão. Porque é maravilhoso saber que um homem, uma mulher pecadora, destinada ao inferno, foi resgatada e trazido para a presença do Altíssimo. E pode agora ter acesso à sua presença e expressar sua gratidão. Isso é culto. Então, quando o salmista chama os seus irmãos para adorar, ele diz: vamos fazer isso, vamos adorar. E enquanto a gente está adorando ao Senhor, a gente está ensinando as gerações que Ele é Deus, que Ele salva, que a nossa vida depende dEle, e Ele nos sustenta. Os nossos filhos estão vendo que nós dependemos. Os nossos netos estão aprendendo que o Senhor é o nosso Deus, porque nos vem fazendo isso. E aqui nós esbarramos no primeiro problema que nós encontramos na nossa adoração atual. A gente vem para a igreja quase que arrastado. Você não diz: oba, hoje é domingo, vou para a igreja. Você diz: hoje é domingo, eu tenho que ir para a igreja. Então vamos. Seu filho está vendo. Seu filho está vendo. Eu acho interessante como os nossos filhos aprendem as coisas com a gente. Você não precisa nem dizer para ele: vou dar uma lição. Ele está olhando, ele está vendo. Eu sou alérgico a mel. Não sei se você sabe, eu sou alérgico a mel. Então, por favor, não me dê nada com mel. Eu passo mal, eu tenho algumas coisas assim, né? E achei interessante outro dia, porque a Vilma comprou um negócio lá com mel para ela, e aí a Rebeca: oba! Aí ela pegou, a Vilma falou: isso aqui, falou alguma coisa, e tem mel. A Rebeca disse: eu sou alérgica a mel. Ela tinha 25 anos, a gente não sabia que ela era alérgica a mel. Eu disse: mas você já comeu? Você passou mal? Não, é porque eu passo mal. Ela acha que vai passar mal também. Aprendeu que mel traz alergia. Mas nunca soube disso. A gente aprende. Infelizmente ela aprende também a gostar de algumas coisas, como Coca-Cola, porque viu o pai dela tomando. Ela está se libertando. E está sobrando mais para mim, graças a Deus. Mas aprende. A gente aprende. Então os nossos filhos, ao nos verem cultuando, ou ao nos verem não cultuando, eles estão aprendendo. Segundo ponto aí, quando eu falo dessa verdadeira adoração ao Deus vivo, é preciso, versículo 5c até o 7, é preciso arrependimento do adorador. O adorador, aquele que se propõe a adorar ao Senhor, tem que entender
que Deus não é um homem. Ele é santo. A palavra de Deus diz que Ele é santo, santo, santo. Isso significa um superlativo para que seria o nosso santíssimo. Não é igual a nós. Por isso o salmista lembra o povo do Senhor de que é necessário, portanto, que aquele que se aproxima de Deus tenha arrependimento. Você pode perceber que a partir da parte C do versículo 5 em diante, mudou quem está falando. Até então, é o salmista: cantai, façam isso, irmãos, vamos fazer aquilo, irmãos. A partir da parte C do versículo 5, do versículo 5, começa Deus a falar com o seu povo. Ele diz: ouço uma linguagem que eu não conhecera. Diferentemente da parte anterior, agora é demonstrado para nós um amor que está presente, um amor prático. Deus estava presente quando foi libertar o povo. Ele não mandou um anjo apenas. Ele não falou assim: olha, Gabriel, não, Miguel, vai lá, Miguel, liberta o povo. Diz o texto aqui que Deus estava presente. Ele foi lá e ele ouviu em loco a linguagem dos egípcios quando ele foi libertar o povo. Deus libertou o povo da escravidão. Eles já não mais carregavam mais os cestos. A crueldade do império egípcio já não mais os oprimia. Por quê? Porque Deus libertou. Deus ouviu o clamor do seu povo e socorreu. Isto é amor. Alguém que se importou. Alguém que foi em busca de. Quando viu a aflição, socorreu. Por isto, o texto continua dizendo: olha, eu tirei vocês daqui e levei vocês para lá, mas no meio do caminho eu coloquei um teste. E vocês não passaram. Meribá. Meribá, literalmente significa contestação. Deus colocou um teste para o seu povo quando ele continuou reclamando, duvidando da providência de Deus, e nesse teste eles foram reprovados. Você pode imaginar você passar sua vida inteira, você já é a segunda ou terceira geração de escravos, e agora, muito mais trabalho, muito mais sem descanso. Você tem que se virar, você tem que bater a meta. E você está naquele sufoco e alguém diz assim: olha, eu tenho uma proposta para você. Vamos embora. Vou levar você daqui. E você sai de lá. E a primeira coisa que você diz é: que saudade. Faz tanto tempo que eu não apanho, que saudade. Faz tanto tempo que eu não carrego o tijolo, que eu não tenho que correr, que eu não passo sufoco, estou com saudade. Será que Deus, esse Deus que nos libertou, vai nos sustentar? Ele vai nos dar o que nós precisamos nesse deserto? Moisés, leva a gente de volta. A ideia aqui de Meribá é que o povo contendeu, contestou. Deus proveu. Porque a proposta de Deus era esta, né? Eu vou sustentar vocês. Não sei se você entende a dinâmica do maná. Todo dia, o pão nosso de cada dia, eu vou dar todo dia. Confia. Aí você, pãozinho,
Você podia fazer o que você quisesse, né? Mas a maioria fazia pão, podia fazer beiju, podia fazer bolacha, podia, não aconselhava, mas podia fazer sopa, né? Você podia fazer qualquer coisa. Mas se deixasse para o dia seguinte, embolorava, criava bicho. Era daquele dia. Então você pegava aquela porção para você. Mas será que amanhã ele vai dar? Será? Peguei hoje, maravilha. No dia seguinte, peguei, maravilha. No outro dia, peguei, maravilha. Mas está esquisito esse negócio. Será que vai ter todo dia? Pro resto da minha vida? Todo dia ele vai me dar? Foram reprovados. Você consegue entender isso? Quantas vezes você pediu algo para Deus e duvidou dele? Quantas vezes? Você lê nas Escrituras, você canta isso, você ouve gente cantando essas coisas, que Deus não vai nos abandonar. Na primeira situação difícil, você pensa, você não diz, porque uma pessoa educada não quer que o pastor saiba, então você pensa, eu estou sozinho, eu tenho que me virar. Você deixa a oração como última opção. Depois que você já foi no médico, já fez os exames, já fez o tratamento, já fez a cirurgia, as 3 cirurgias, depois que você já consultou um especialista fora do país, aí você diz, agora não tem mais jeito, vou entregar nas mãos de Deus. Você podia ter feito isso lá no começo, mas não, porque a gente tem essa desconfiança. Então, para você adorar o Senhor, você tem que entender o seu limite e arrependido buscar o Senhor, porque você sabe dos seus pecados. Você sabe que o ideal não funciona direito na sua vida. A sua realidade é diferente do ideal do cristão. Porque o ideal do cristão é confiar sempre em Deus. Em toda e qualquer circunstância, eu confio no meu Senhor. Mas quando você passa pela provação, lá no fundo, você diz, então arrependa-se. Se você quer adorar o Senhor, venha arrependimento. Terceiro, versículo 8 ao versículo 10, há uma exortação aqui de Deus, do adorado, para que haja uma verdadeira adoração. Tem aqui um chamado, uma exortação. Esse chamado é: vem ouvir o que eu tenho para dizer. Deus convoca o seu povo. Não é mais o salmista que está convocando, né? Deus está convocando o seu povo para ouvir a sua voz. E ouvir significa obedecer, confiar. Escuta o que eu tenho para falar. E isso aqui significa ter essa perspectiva aqui de agir de acordo. Fazer o que ele mandou fazer. Você ouviu, você aprendeu, então você tem que viver dessa maneira. O que você tem que fazer? Joga fora, deita fora os deuses estranhos, outros deuses. Há aqui o chamado para um compromisso, meus irmãos. Historicamente falando, o povo de Deus sempre pendeu para a adoração de deuses ensinado por outros povos e outras crenças. É impressionante, você lê as Escrituras, você vê o povo no meio do caminho, quando chega do outro lado, a primeira coisa que eles fazem é: vamos construir um bezerro de ouro.
Deus acabou de nos libertar. Moisés vai para o monte para receber as tábuas. O pessoal que ficou aqui embaixo diz: vamos fazer um bezerro de ouro para a gente adorar. Onde é que eles aprenderam isso? No Egito. E passa o tempo, vai passando o tempo. Cada vez que ele encontrava com um novo povo, uma nova cultura, um novo tipo de Deus, surgiam adorações no meio de Israel, entre o povo de Deus, de deuses estranhos. E aí você fica pensando como esse povo de Israel era cabeça dura, dura cerviz. Mas se você olhar para a sua vida, minha vida, você vai ver que também você e eu, muitas vezes a gente cai nessa falácia. Como tem gente ensinando a gente a adorar a Deus bem distinto daquilo que as Escrituras nos ensinam. Primeiro lugar, estou colocando um ranking aqui, tá? Traga seu dinheiro. Não é? Você ouve isso direto. Deus está interessado no seu dinheiro. Depois do seu dinheiro, aí Deus vai te abençoar. Vamos negociar com Deus. Deus deve ser mercador. Aí você vai lá e diz assim: quanto é que é para ter a bênção? 10%. Não, eu te dou 20%. Mas quero o dobro. Não, vamos negociar aqui 15%, nem eu nem você, 15%. E vamos ficar nessa negociação. Quem? Onde nas Escrituras tem isso? Nós estamos aprendendo. Aí tem gente que diz: não dou o dízimo porque não quero que o pastor enriqueça. Está cheio, está assim, ó, de pastor rico. Está assim, ó, de pastor rico, por causa de dízimo das pessoas. Eu quero, não, mas lá na minha cidade tem um pastor que não tinha nada e agora está milionário. Pastor. Na cidade inteira dele tem um pastor que é isso. E todos os outros, alguns têm que trabalhar para poder ser pastor. Mas não vê. Ideias estão chegando. Está surgindo no Brasil e logo logo nós vamos ver isso. Deus na verdade é uma deusa. Você tem que usar o pronome feminino para falar dele. Isso está chegando, hein? Em breve. Vai chegar aqui na Zona Leste. Tá vindo. Deus é deusa. E as pessoas, e fica bonito. Não é? Culto rosa. Cheio de flores, porque a gente começa a pilhar nessas coisas, a gente está aprendendo. Salvação depende de nós. É o seu esforço. Você tem que conquistar a sua salvação. Então você tem que vir para a igreja 7 semanas seguidas para conseguir a bênção. Você precisa se filiar a uma igreja X, e eles vão dar o nome da igreja, tal, para você ser salvo. E a gente vai aprendendo essas coisas que não estão nas Escrituras, mas Deus está nos chamando, irmãos. Ele nos chama. Olha, me escuta, me ouve. Eu quero ensinar você a adorar, eu quero ensinar você a viver de forma que possa me adorar. Deus estranho não faz parte do culto. Por isso ele diz: eu sou Yahvé, que te tirei do Egito. Essa expressão está lá em Êxodo 20. Quando Deus vai dar os mandamentos, antes dele dar os mandamentos, ele diz: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso, não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura.
Ele vai dando os mandamentos, por quê? Porque Ele é o Deus do pacto. Foi Ele que diz: eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo, eu vou tomar conta do meu povo. Então, qualquer um que não seja Ele, não seja Yahvé, não faz parte do culto. Culto somente a Deus. Seja quem for, tá bom? Pode ser o pastor, pode ser o bispo, pode ser o apóstolo, pode ser o missionário, pode ser o patriarca, pode ser o anjo Gabriel. Culto só a Deus. Deus, Yahvé, Ele é o único. Deus, Yahvé, é o provedor. E eu vou enchê-la. Aí a ideia não é de cantar, tá bom? Abre a boca que eu vou colocar palavras na sua boca. Abre a boca que eu vou colocar alimento na tua boca. Eu vou prover para você. Como eu prometi que faria. Eu vou prover. Confia. Então, Deus está dizendo para quem quer adorar: vem para mim. Ouve a mim. Dependa de mim. Quarto, de 11 a 12. 11 e 12. Deus vai corrigir aquilo que é preciso ser corrigido, para que o pecador seja um adorador. E aí vem uma tristeza de Deus, porque é como se Ele está falando e nós não estamos ouvindo. Uma espécie de surdez que tem. Deus está reclamando aqui, através do salmista, né? Está reclamando que está acontecendo no meio do seu povo. Apesar dele mostrar o seu amor, a sua graça, Israel não quis viver de acordo com o pacto. Apesar da misericórdia de Deus, a gente diz: eu sei cuidar da minha vida. Por isso Deus pune o povo, dando esse castigo. Deus deixou que Israel andasse por algum tempo por seus próprios conselhos, fazendo o que eles achavam que mais os agradava, e o resultado disso foi catastrófico. Arrogância, exploração, morte, cativeiro, apostasia. O ser humano, achando o seu caminho, se perdeu. Paulo diz isso lá em Romanos, que Deus puniu o ser humano, deixando ele entregue aos seus próprios pecados, inventando pecados, e aprovando somente aqueles que cometem os pecados, ou que vão além dos pecados já. E a sociedade, o mundo, mergulhou em trevas. Eu já estou ficando velhinho. Já faz tempo que eu estou ficando velhinho. E eu observo muito algumas questões familiares. E eu já vi alguns jovens pedindo para os pais dinheiro, condições, para que eles sejam independentes. Eu quero minha liberdade. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Então, pai, paga para mim
um apartamento. Paga para mim um carro. Paga a minha faculdade. Porque agora eu quero mandar na minha própria vida. Tudo na conta do pai. Israel queria, apesar do amor de Deus, ter tirado ele do Egito, ter conduzido pelo deserto, quando chegou lá ele falou, agora a gente quer viver a nossa vida do nosso jeito. Deus disse, é? Tá bom, vou deixar. Virou um caos. Irmão vendendo irmão como escravo. Subjugando, explorando seus irmãos. Se Deus não intervém, se Deus não usa da sua misericórdia e resgata, tinha se perdido. E como eu temo que nós no século 21 estamos querendo fazer uma teologia excluindo Deus dessa equação. Como a gente gosta de que a igreja seja uma igreja independente, até mesmo da graça do Senhor. Vamos apertar botões. Vamos combinar aqui que eu faço uma pergunta X, você responde Y, e aí a gente tem um culto, a gente tem uma teologia, a gente faz assim, assim, assado. Quantas teologias têm surgido no decorrer do século XX aí, fazendo propostas, por exemplo, que você deve olhar para as Escrituras com viés político, com viés sociológico. Com viés do pequeno, do oprimido, obrigado, do oprimido. E todo mundo diz, uau, que legal, eu nunca tinha visto nas Escrituras isso. Não viu porque não tinha. Eu estudei com alguns colegas, né, com alguns que entraram nesse viés, e era muito interessante. Eu achava assim, o raciocínio dos caras ia longe. E dizer, aqui no texto, por exemplo, aí você olha no texto e diz, ué, mas não está aqui. Não, aqui você tem que ver que a vírgula, o tio, aí você fala, mas todo esse trabalho. Por exemplo, tem o grupo da igreja inclusivista ou inclusiva, que eles veem no relacionamento de João com Jesus, porque João é o discípulo amado, né? Então, eles tinham um relacionamento homossexual, porque Jesus amava João, então era um relacionamento. Porque tem a palavra amor. Amor. Quantos pais você viu dizendo que amava o seu filho? Você já viu alguém falar isso? Ou os avós dizendo assim, eu amo tanto o meu netinho. E ninguém se espanta de dizer assim, nossa, esse coroa aí, esse idoso aí, eu sempre desconfiei dele. E está pegando novinho. Né? Criança, o netinho dele. Nós fazemos isso. Mas porque já está na cabeça da pessoa qualquer palavra. E aí, quando você vai ver lá a palavra, é agape. Que não tem nada a ver com relacionamentos sexuais. Que algumas Bíblias dizem com caridade. Traduz por caridade. Mas
porque nós queremos andar pelos nossos caminhos, a gente não precisa mais de Deus, a ciência já resolveu todos os nossos problemas, nós podemos viver a nossa teologia sem Deus. Se você pensa assim, você não consegue ser um adorador. Você não pode adorá-lo. Porque Deus está te chamando para rever os seus conceitos. A exortação é exatamente esta. Não tente andar nos seus caminhos. Ande nos meus. E o quinto e último é a proposta que Deus faz das recompensas que o adorador pode colher se ele adorar. Versículo 13 a 16. E começa esse texto com um grande e sonoro lamento. Ah, se o meu povo. E essa expressão indica quase um choro. Indica um vislumbre de alguém que consegue ver o que poderia vir a ser ou acontecer se decisões e posicionamentos tivessem sido tomados de outra forma. Sabe, quando você vê onde vai dar esse negócio, você sabe que vai dar problema, e você, olha, se você mudar, vai ser muito melhor, e a pessoa não muda. Você está vendo. Esses dias eu vi na internet e eu achei curioso. Um mergulhador vai descer do barco, está descendo do barco, e ele vai mergulhar, tem um tubarão gigantesco subindo, com a boca aberta assim, ele volta correndo. Vocês sabem que eu tenho medo de tubarão, né? Eu teria infartado ali. Não precisa nem o tubarão chegar. Se ele, eu já... Mas eu fico imaginando se ele não viu. Se ele está conversando com alguém, distraído, e pula na boca do tubarão. Esse "ah, se meu povo" está vindo um tubarão. Eu sei que tem um tubarão aí. Não entra nesta água. E como ele não está ouvindo, parou de ouvir a Deus, está querendo seguir o seu próprio caminho, ele diz: eu repreendo, eu determino, e pula. Historicamente falando, Deus fala das batalhas, né? Tanto a tomada da terra de Canaã, quanto ao longo da história bíblica, a derrota iminente e a longo prazo se deu por causa do abandono da comunhão com Deus. Todas as vezes que Israel perdeu batalha, foi porque não confiou no Senhor, não consultou o Senhor, não obedeceu o Senhor. As histórias bíblicas apontam para nós nesse sentido. Por isso ele fala dos inimigos. O salmista, que está fazendo o papel de profeta aqui, ensina que os inimigos de Deus buscavam destruir o povo que Deus declarava amar. É mais ou menos como se o filho do famoso campeão de MMA fosse constantemente ameaçado e agredido pelos filhos daqueles que têm algum tipo de demanda contra o lutador. Quem que vai brigar com o lutador campeão de MMA? Então o que você faz? Você ataca o filhinho dele. É mais ou menos isso que o salmista está dizendo aqui.
Os inimigos de Deus, aqueles que não querem se submeter, eles atacam o povo de Deus para tentar atingir a Deus. E a proposta de Deus para a vida daquele que se submete, aquele que ouve, aquele que se arrepende, aquele que está disposto a adorar ao Senhor, é trigo fino e mel de rocha. Trigo fino, um trigo excelente, comida especial, alimento maravilhoso. Mel de rocha ilustra essa abundância, essa provisão, a comida de forma inusitada, o doce sabor no quintal de casa. Deus cuidando do seu povo. Mas para isto é preciso adorá-lo. Então veja só, Salmo 81 chama a atenção de todo o povo de Deus para uma reflexão sobre culto, que ele tem oferecido diante do Altíssimo. Um culto consistente necessita que os participantes sejam gratos e alegremente se ajuntem para declarar a sua dependência. Necessita que tenha a noção clara de que não existe outro Deus, nem outro meio de salvação, senão através de Jesus Cristo. Necessita disposição para ouvir, para crer na orientação de Deus acerca de como viver a vida. Necessita de prontidão em mudança de atitude mediante as ordens de Deus. E necessita de busca incessante de viver dependente da graça manifesta através da cruz de Jesus e da habitação do Espírito Santo, que provê todas as bênçãos que qualquer um de nós realmente necessita. Assim como o antigo Israel, nós igualmente éramos escravos, mas de um Senhor muito mais cruel: o pecado. Deus demonstrou seu amor mandando Jesus, seu único filho, para nos libertar. Quem não é grato por isso, não pode adorar a Deus. Mesmo sendo pecadores, e nós continuamos sendo, depois da transformação, do lavar de Jesus, do Espírito Santo no nosso coração, mesmo sendo pecadores, Ele nos aceita na sua presença, desde que haja arrependimento verdadeiro. Por isso, Ele nos exorta pela sua palavra a vivermos unidos a Ele, em verdadeira adoração. Sabe o que isso significa? Que culto não é opcional. Que culto não é um item da sua lista de coisas que você pode ou não pode fazer. É necessidade básica. É o anseio por um encontro com o seu Criador, com aquele que te salvou dos seus pecados. Não é negociável. E esse é o grande problema, porque eu falei do século 21, porque nós inventamos uma modalidade de culto que é culto à distância. Culto através de mecanismos de mídia.
você na sua casa, de pijaminha, deitado na rede, assistindo o culto. Aí o liturgo diz assim: vamos cantar. Aí você fala: vai cantar? Deixa eu passar aqui para ver o que está acontecendo lá no Fantástico. Acho que o Fantástico não é nesse horário, né? Mas vamos ver o que está no outro canal. Rapidinho. Ah, legal, olha só, tal. Deixa eu ver quanto é que está o jogo. Oh, tá? Aí você vai. Aí voltou. Aleluia, tal. Aí o ministro do louvor diz assim: vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. Eu duvido que você desça da sua rede confortável lá para ficar de pé para adorar ao Senhor. Não. Por quê? É um programa de televisão. E eu sei que tem gente, tem irmãos que conversam com a televisão. Eu tenho um parente que ele, quando assistia futebol, ele falava: dá licença, meu. Dá licença, meu. Assistindo futebol, ele conversava com os personagens. Os personagens, né? Não, os jogadores. Eu não tenho ainda certeza que os jogadores ouviam. Mas ele falava. Tinha uma irmã da nossa igreja, né? Ela é bem mais velha que a gente, que eu gostava muito de ir na casa dela no horário da novela. Porque ela avisava todas as tramas que o vilão da novela fazia, ela avisava pro principal, né? Pro protagonista. Deixa de ser besta. Ele está te enganando. Sabe assim? Eu sei, mas eu nunca vi ninguém fazer isso no culto televisivo. Pastor, eu tenho um pedido de oração. Não faz. Que nem o Lima fez. Vamos pedir aqui para um irmão orar. Aí você lá na sua casa, eu quero orar. Deixa eu orar. Não faz. O pastor está pregando tal, e você quer conversar, quer dizer: não, pastor. Não faz. Porque é só um programa de televisão. E de alguma maneira isso tem satisfeito a nossa consciência de culto. Porque a gente perdeu o foco. A gente perdeu a essência do culto. E a gente não consegue mais perceber que cultuar a Deus é reunir gente que teve a mesma experiência de salvação, para juntos produzirmos um louvor e um olhar para o outro e saber que a morte de Jesus atingiu o coração dele também, tanto quanto o seu, e que um estimule o outro a viver na dependência de Senhor, todo dia. Estou passando por dificuldade, estou passando por problema, mas eu creio. Aí o irmão vai lá e diz: eu creio junto com você, Deus vai providenciar. Culto. E diante do Salmo 81, eu quero desafiar a igreja também a juntos cultuarmos aquele que nos salvou e aquele que mantém a nossa vida diariamente, com ainda o bônus da promessa de que tudo será restaurado na volta
de Jesus e reinaremos para sempre com Ele. Vamos orar. Deus eterno, nós dependemos do Senhor e a nossa alma o sabe muito bem. As tuas promessas são promessas de cuidado, de proteção, de comunhão. Por isso, ó Deus, enche a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração de alegria por termos entre todos os povos, entre todas as pessoas deste mundo, sermos escolhidos escolhidos e chamados para fazermos parte da tua família, como filhos e filhas do Senhor. Derrama graça sobre a nossa vida, para que aproveitemos cada oportunidade para expressarmos a nossa gratidão em cânticos, em louvores, em adoração ao teu nome, com o coração quebrantado, sabendo o nosso limite, mas buscando aquele que governa sobre tudo e sobre todos, que tem resposta, tem provimento para a nossa dor, para a nossa angústia, para a nossa necessidade. Derrama graça sobre o teu povo, para que juntos, como família, como igreja do Senhor, proclamemos estas verdades por todo o tempo em que aguardamos a volta de Jesus. Nós rogamos por tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém.